Boa noite. Hoje, quarta-feira, mais um culto de oração e exposição bíblica na carta aos Hebreus. E eu quero agradecer a você, mais uma vez, que tem orado por cada um de nós, tem orado por esse trabalho e tem nos fortalecido com a oração de vocês. Eu quero pedir agora que você feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Entregue todo o seu pensamento, tudo aquilo que está te afligindo o coração, que entregue agora nas mãos do Senhor e ore juntamente comigo. Oremos. Deus, louvado seja o seu santo nome em todo o tempo, pela bênção da salvação que há em ti, por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas. Entregamos agora todos os nossos pedidos, os pedidos que estão ocultos no nosso coração, que o Senhor possa atender segundo a tua vontade e que possamos entender a tua vontade nas nossas vidas. Nós te pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas. Age na nossa vida conforme o teu querer. No nome de Jesus que te oro, hoje e para todo sempre. Amém. Crianças em situação de vulnerabilidade por viverem nas ruas são objeto da ação missionária na Colômbia. Através do projeto Calçada, nós temos ações com aquelas crianças para resgatar a sua dignidade e mostrar-lhes que a vida pode ser melhor com Jesus Cristo. Transforme o mundo com a alegria de Jesus através da oração. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 3. Nós estaremos lendo do versículo 14 ao versículo 21. Acompanhe a leitura comigo. Fala sobre a oração de Paulo pelos Efésios. Diz assim, versículo 14. Por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam,
as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, a unidade da igreja, salvação para o mundo. Gostaria de convidar você nesta noite de quarta-feira, noite de oração e exposição bíblica, a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, a partir do verso 12. Enquanto isso, nós estaremos orando pelos dizimistas e ofertantes na casa do Senhor, para que Deus continue abençoando e providenciando o sustento necessário para a tua família, que nunca falte o pão na tua mesa, nem na tua despensa. Que o Senhor também dê condições àqueles que não estão podendo neste momento, dando graça e providenciando da mesma maneira, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Pelos enfermos da casa do Senhor, enfermidades têm surgido em meio a esta peste do coronavírus e outras enfermidades que já estavam assolando alguns irmãos. Vamos estar orando, pedindo a graça do Senhor, a cura do Senhor sobre a vida dos irmãos e da igreja. Vamos orar. Senhor meu Deus, louvado seja o teu nome, ó Pai, por este culto de oração e exposição bíblica, pela vida de cada servo teu, cada serva tua, que está, ó Pai, neste momento atento a ouvir a tua voz. Já te louvaram, já cantaram hinos ao Senhor, já glorificaram o teu nome.
Ora, Pai, uma vez que já glorificaram o Teu nome, fala conosco. Fala com eles e fala conosco, porque precisamos ouvir a Tua voz. Ó Pai, que em nome de Jesus, a Tua palavra venha produzir vida em nossos corações. Eu te peço pelos enfermos da Tua casa. Visita, ó Pai, que em nome de Jesus o Senhor repreenda todo o mal, que o Senhor jogue por terra toda a enfermidade, porque agindo Deus, quem impedirá? Visita, ó Pai, os que estão enfermos e não podem ir para os hospitais, exames foram suspensos, dentre outras coisas. Tenha misericórdia do Teu povo, da família do Teu povo e daqueles pelo qual o Teu povo tem clamado. É isso que eu te peço e já te agradeço, pedindo a bênção do Senhor sobre a porção da Tua palavra, que será ministrada em nossos corações, que eu diminua e o Senhor cresça, eu suma, o Senhor apareça, toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos à exposição bíblica na carta aos Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 12, e vamos fazer do 12 ao 17, do verso 12 ao 17, é o que Deus tem para as nossas vidas nesta noite. Diz assim: portanto, firmai as mãos cansadas, os joelhos vacilantes, endireitai os caminhos para os vossos pés, para que o manco não se desvie, mas pelo contrário, seja curado. Procurai viver em paz com todos e em santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidado para que ninguém se abstenha da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e muitos sejam contaminados por meio dela. Ninguém seja mau ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque sabeis que mais tarde, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado, não achou lugar de arrependimento, ainda que buscasse com lágrimas. Esse texto, essa porção, essa seção de Hebreus capítulo 12, a partir do verso 12 ao 17, vai falar de diligência na santidade. Que fique fixado esse tema para a sua vida nesta noite. Diligência na santidade. Há uma cobrança de Deus, à luz da Bíblia, para que tenhamos uma vida de santidade. Lemos e vimos semana passada: sede santo porque eu sou santo. Deus almeja a santidade do seu povo. Mesmo que isso parta, e isso só possa vir do próprio Deus para as nossas vidas, devemos buscar diligentemente a santidade. Devemos nos debruçar na palavra de Deus, orar, clamar e pedir a Deus a cada dia que nos santifique. E só há uma maneira de Deus nos santificar, ou melhor, tem várias maneiras de Deus nos santificar, mas existe uma maneira muito eficaz que o próprio Jesus, em sua oração sacerdotal, no Evangelho de João, no capítulo 17, no verso 17, ele ora pelos seus discípulos e ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a verdade é a tua palavra. Encontramos aqui na oração sacerdotal de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 17, no verso 17, a ferramenta santificadora para o cristão. Às vezes ficamos pensando: como devo me santificar? As pessoas fazem coisas inusitadas, e não é por mal, é por boa fé e por muita boa intenção. Buscam várias maneiras de se santificarem. Um ato do homem para o próprio homem. Uns buscam a santificação em um pontífice, uns buscam a santificação em um médium, uns buscam a santificação através de um líder religioso, um pastor, um padre. Mas a santificação só pode ser executada em nossas vidas pelo Verbo encarnado, Jesus, pela sua palavra. Como ele diz: santifica-os na verdade, a verdade é a tua palavra. Ele diz no Evangelho de João, capítulo 13, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo, dizendo a Pedro.
mas na verdade todos vocês já estão lavados pela palavra que eu vos tenho pregado, exceto um, que era Judas o traidor, que as palavras que eram pregadas, tudo aquilo que Jesus ministrava, não penetravam em seu coração. Isso impedia a santificação, a pureza no coração do traidor, que se revela futuramente como o traidor do Senhor Jesus. Então, o escritor aos Hebreus, falando, dando continuidade, quando ele diz sobre a disciplina, uma vez aplicada e uma vez recebida, ela vai produzir uma mudança de comportamento em nossas vidas. Não é assim? Quando eu e você disciplinamos os nossos filhos, aquela disciplina, aquele castigo, aquela disciplina dada, seja ela de que maneira for, deve produzir, ou a intenção é que ela produza uma mudança no comportamento, uma mudança na direção, uma mudança no caminho em que os nossos filhos estão tomando. E por sua vez, uma vez disciplinados, é que eles aprendam que aquele caminho que eles estavam tentando seguir, ou aquelas atitudes que estavam sendo praticadas, elas devem ser deixadas de lado. Por que elas devem ser deixadas de lado? Porque uma vez ele foi punido, ele sofreu uma disciplina por conta daquelas atitudes. Se eu sei que aquela atitude provoca a disciplina, e a disciplina produzida em mim não é boa, eu devo então ter uma mudança de atitude. E é sobre isso, e eu vou falar sobre três pontos da santidade aqui nesse texto do 12 ao 17. Primeiro eu gostaria de falar da santidade na vida. Santidade na vida. Vamos ver aqui no verso 12 e 13. Portanto, firmai as mãos cansadas, os joelhos vacilantes. Endireitai o caminho para os vossos pés, para que o manco não se desvie, mas pelo contrário, que ele seja curado. É a primeira coisa que vai me chamar a atenção nesse texto e ressalta aos meus olhos, é que a exortação à santidade começa pela vida do próprio indivíduo. Falar de santidade é um tema, como eu já disse em outras ocasiões, que não é muito propício. Tem tantos temas legais, tem tantos tipos de mensagens motivadoras para que a gente possa assistir e nos sentir melhores. Mas na verdade, irmãos, o que vai produzir vida são palavras bíblicas que saem da Bíblia com um contexto bíblico para o meu e o seu coração, para mim e a sua vida. Deus quer nada mais, nada menos que nós trilhemos o caminho da santidade, que a nossa vida seja um reflexo de uma santidade, de uma vida voltada para Deus, uma vida piedosa, uma vida que padece em busca da santidade. Um dos princípios e um dos pontos um dos pontos, na verdade, que apontam para a santidade, e um desses pontos que vai apontar é justamente a renúncia de fazer algo que eu quero, a renúncia de fazer algo que eu desejo, a renúncia de fazer algo que eu almejo, e quando eu deixo de fazer, eu estou provocando a santidade de Deus em minha vida. Um dos detalhes importantes que eu sempre digo, e às vezes eu vou repetir agora, que é interessante que para entrar no céu, para alcançar a salvação, a gente não precisa fazer nada. Mas sem dúvidas precisamos deixar de fazer um monte de coisas que fazíamos antes. Como pode eu experimentar a ação do Espírito Santo na minha vida se eu ainda escolho viver nas mesmas práticas de antes? É isso que o escritor aos Hebreus vai dizer, vai chamar de fracos na fé, de joelhos vacilantes, retardatários. A pessoa que nunca se firma na verdade, ela tem as mãos cansadas. Primeiro isso, firmar as mãos cansadas. Mãos vai nos dar a ideia de trabalho,
de fazer, como Salomão vai dizer, observei as obras que fizeram as minhas mãos. Então eu fiz, quando a gente diz, está vendo? Eu fiz, eu ajudei a construir, tudo isso quando fala o trabalho de nossas mãos. Então ele diz, portanto, uma vez já disciplinado, vamos entender que todos foram disciplinados na quarta-feira passada. Todos nós somos disciplinados por Hebreus capítulo 12. Agora, uma vez disciplinado, uma vez entendendo que a disciplina é para mim que sou filho, ele vai continuar orientando. Portanto, concluindo a disciplina do verso acima, né? Então ele está concluindo, portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Aquele que duvida é como a onda do mar, porque ele é levado por qualquer vento de doutrina, ele é movido, ele é inconstante. Tiago, na sua carta, vai chamar esses de inconstantes. Não tem firmeza, é dúbio. Ora ele está firme, ora ele não está. O joelho vacilante. Qualquer coisa fraqueja. Irmãos, somos tentados de várias maneiras. O inimigo vive tentando de todas as maneiras nos derrubar. Mas tem aqueles que têm sim os joelhos vacilantes. É aquele que qualquer tombo ele não se firma, qualquer tombo ele perde a firmeza, mas nós devemos estar firmes e inabaláveis na palavra de Deus, porque os tombos irão vir, mas nós permaneceremos firmes na rocha em Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo descreve a batalha espiritual em Efésios 6, capítulo 10, e ele vai dizer, depois de ter feito tudo, permanecer firmes e inabaláveis. Depois de ter vencido tudo, depois de ter lutado, depois de ter alcançado, ainda devemos permanecer, ficar com a guarda alta, ficar com os punhos levantados, ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Precisamos ficar firmes, precisamos pedir a Deus que fortaleça os nossos joelhos e as nossas mãos cansadas. E como eu vou ter, se é que eu posso dizer, falando de joelhos, essa substância na minha vida, que vai firmar os meus joelhos? A palavra de Deus. A palavra de Deus no meu organismo vai me fortalecer espiritualmente. Você não precisa comer, você não precisa beber água e comer. Tem pessoas que quando passa do horário de comer, não é assim? Tem pessoas que têm que ter uma hora certa de comer, por algum motivo de saúde. Que quando passa do horário dessa pessoa se alimentar, ela começa a tremer, ela começa a perder as forças. Algumas até desmaiam por passar do horário de comer, ou porque de repente aquele dia não colocou nada na boca. A primeira coisa que uma pessoa corre e para ajudar é pegar um copo de leite, aquela pessoa bebe e a sua cor volta ao normal, a pessoa se revigora e levanta e consegue caminhar. Como você quer ter os seus joelhos firmes se você não alimenta a tua alma com a palavra de Deus? Como você quer ter os teus joelhos firmados se você não se alimenta da palavra de Deus? Não é assim? Quanto mais comemos, ficamos um pouco mais fortes? Quanto mais nos alimentamos, mais ganhamos peso, ficamos mais robustos? É só vocês olharem a foto do pastor Edivan quando tomou posse, há 2 anos atrás, e olha as minhas fotos hoje, e vocês já vão ter a resposta da ilustração que eu estou dando. Imagina na vida espiritual, imagina se eu pegar esse exemplo, que você deve ter esboçado um sorriso com isso, e trazer para a minha vida espiritual. Ler, meditar, buscar na palavra de Deus, só vai fortalecer os nossos joelhos contra as batalhas, contra as astutas ciladas do diabo. Precisamos não só nos fortalecer, mas fortalecer uns aos outros. A gente vai descobrir no final desta exposição bíblica o porquê. Porque ainda no alimento espiritual não devemos ser egoístas. Devemos compartilhar este alimento com outros, para que eu fique firme e ele fique firme. Porque senão ele vai se tornar um retardatário, meu irmão vai se tornar uma pessoa que vai atrapalhar se juntos devemos chegar em um só lugar. Se fortaleça, se alimente com a palavra de Deus, firmai as mãos cansadas. Quantas vezes e quantas vezes você já pensou, já falou, estou cansado, já trabalhei demais,
já fiz muito para a obra do Senhor, agora eu tenho que descansar. Olha, eu não... E não só eu, tá? Mas acredito que todos os pastores já ouviram isso e continuam ouvindo. Olha, pastor, estou cansado disso, eu não quero mais saber, para mim já acabou, estou cansado. Essa palavra do Senhor é para a tua vida, para fortalecer tuas mãos cansadas e te dizer: não tema que eu sou contigo, não te assombre, eu sou teu Deus. Se tu passares pelas águas, tu não te afogarás, e quando pelo fogo chama algum, arderá em ti. Como Deus diz também a Josué: não temas, não te atemorize, não te espante, eu sou teu Deus. Assim como eu fui com Moisés, eu sou contigo. Deus está sempre com aqueles que estão com as mãos levantadas para fazerem a sua obra. Deus não tem pacto com preguiçoso espiritual. O próprio Provérbios também vai dizer: vai ter com a formiga ao preguiçoso, que o preguiçoso é como fumaça nos olhos. Então, meus irmãos, não devemos ser preguiçosos espirituais, não devemos cansar as nossas mãos, devemos firmar os nossos joelhos. Precisamos manter essa robustez espiritual para que o caminho da santidade seja mantido, a trilha da santidade que devemos percorrer. Precisamos ter saúde espiritual para isso. Precisamos ter saúde espiritual. Estamos vivendo numa crise em que todos estão, inclusive eu, todos nós estamos preocupados com a nossa saúde física. Como está a nossa glicose, o nosso colesterol. A gente se arrepende de não ter feito uma série de exames antes, para pelo menos de repente já ter um diagnóstico do médico e a gente já saber. Muitos não sabem como estão a sua saúde. Então é um momento de preocupação com a nossa saúde, com a saúde dos nossos filhos. Não é verdade? Todos nós nos preocupamos, mas devemos nos preocupar muito mais com a nossa saúde espiritual. Como anda a nossa saúde espiritual? Falta de comida não é, falta de alimento não é, falta de pregação não é, falta de Bíblia, tanto aqui, tanto neste canal, tanto na sua vida, na sua casa, na sua estante, no seu celular. Se não tiver ainda no seu celular, você vai no Play Store e baixa o aplicativo da Bíblia e você vai ter ela aí nas suas mãos em menos de 5 minutos. E o que tem te impedido de avançar? O que tem fraquejado os teus joelhos? O que tem te tornado fraco a ponto de qualquer tombo você titubear? Aquela pessoa que não é firme, aquela pessoa que cai nas astutas ciladas do diabo, no sofisma da serpente chamada Satanás. Precisamos manter a santidade na vida. É o primeiro ponto que me chamou a atenção aqui nos versos 12 e 13. Endireitai o caminho dos vossos pés, para que o manco não se desvie, mas pelo contrário, seja curado. O manco, ele deve ter o caminho perfeito diante dele, para que seja curado. Precisamos endireitar o caminho dos nossos pés. E aqui está falando de vida espiritual. E aqui está falando do manco espiritual. Lógico que sim. E qual o caminho espiritual que você tem dado aos seus pés? Que você tem colocado diante dos teus pés? Espiritualmente, como você se considera? Que está caminhando pelas veredas da justiça? Ou está caminhando por outros caminhos que não é o caminho da cruz? Porque qualquer caminho que você esteja trilhando na sua vida, aqui na sua mente, no teu coração, que não seja o caminho da cruz, é caminho de perdição. Porque há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o fim dele é a morte. Muitos parecem ser bons, mas o final é a morte. Precisamos estar atentos a isso e pedir a Deus: endireitai, é uma ordem, endireitai os caminhos dos vossos pés, endireite as suas veredas. Não é porque você está de quarentena, que você não pode sair de casa, que talvez você não esteja por caminhos tortuosos. Você pode estar perdido espiritualmente, sem direção, mesmo estando de quarentena, trancado entre 4 paredes. Por isso que o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 5. 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É a luz, é o norte para o caminho que estamos trilhando. Mas, na verdade, devemos buscar e pedir isso a Deus.
santidade na vida. Santidade na vida vem através de firmando mãos cansadas, firmando joelhos vacilantes, endireitando caminhos dos nossos pés, para que o manco não se desvie. O fraco, quantos mancos e fracos se desviaram por causa dos caminhos tortos de alguns? Quantos fraquejaram por ver o erro de outros? Quantos não fazem mais parte de uma igreja evangélica e nem querem fazer, por ver pessoas que nela estavam andando em caminhos tortuosos? Essa responsabilidade certamente o Senhor requerirá da minha e da sua mão. É hora de firmar os nossos pés no caminho reto e perfeito, o caminho da salvação, que é Jesus Cristo. É o único caminho. Não tem atalhos. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. João 14,6. Precisamos pensar sobre isso, para que o manco, pelo contrário, ao invés de se desviar, ao invés de ser contrariado, ele seja curado, ele seja fortalecido, e ele pare de manquejar por ver irmãos andando no caminho perfeito. Vem um fraco com mãos cansadas, joelhos vacilantes. Vê pessoas que se dizem cristãs andando em caminhos tortuosos. Isso vai curar o manco ou vai terminar de desviar o manco? Pense sobre isso. A resposta está dentro de você. A resposta está no seu estilo de vida. A resposta está em você. O porquê muitos joelhos vacilantes, muitos mancos, ao invés de serem curados, estão se desviando por causa dos caminhos tortuosos de muitos. Precisamos pedir misericórdias a Deus pelas nossas vidas, para que a santidade de Deus tenha eficácia em nossas vidas. Como, pastor? Através de uma vida de renúncia. Você quer ser santo? Medite dia e noite na palavra de Deus, e você será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, como diz o Salmo 1, que tem o prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Não tem outra receita melhor do que esta. Porque tudo passa. Tudo passa. Templo passa, monte passa, terra passa, mar passa, o céu passa, mas a palavra do Senhor é a única que permanece para sempre. A única. Líderes passam, somente a palavra de Deus é que permanece para sempre. Vamos falar agora de uma santidade no coração. Santidade na vida, no estilo de vida, numa vida ética cristã. E santidade no coração, uma santidade interior. Primeiro falamos de uma santidade na vida. Anote aí se você quiser. Na conduta, no estilo de vida, naquilo que eu apresento às pessoas, naquilo que eu mostro sem medo algum. Como dizemos, quem sabe, como muitos dizem, quem sabe da minha vida sou eu. Então, é para você. Santidade na vida ética cristã, na vida devocional. Agora, sobre santidade no coração. Verso 14 vai falar sobre a santidade no coração, que é uma santidade mais íntima, uma santidade mais escondida. É uma santidade que, além do que os meus sorrisos, meus dentes podem mostrar. É aquela santidade íntima, além do que a minha vida possa apresentar. Porque afinal de contas também, Paulo vai escrever a Timóteo dizendo, eles têm aparência de santidade, mas negam a eficácia dela com a sua própria vida, né? E nega o poder. Então, a aparência de santidade também não dá certo com Deus, porque os seus olhos são como chamas de fogo, estão sobre toda parte. Procurai viver, o verso 14, vamos falar da santidade no coração, íntima. Procurai viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
fala de duas coisas importantes: paz com todos e santificação. A paz com todos é resultado de uma vida robusta espiritualmente, de uma vida fortificada na palavra de Deus, de uma vida devota à Bíblia, à oração, ao clamor a Deus. Isso vai trazer paz em nossos corações e vai fazer com que todos nós busquemos a paz com todos. Mas isso não é possível muitas vezes. Sim, muitas vezes ter a paz com todos não é possível, ainda que busquemos. E aqui buscar a paz, certo? Como diz no verso 14, procurai viver em paz. E esse procurai, e aqui que é também o mesmo sentido de buscar, é ir rapidamente. É como se você estivesse indo buscar o alvo, Paulo vai dizer aos Filipenses: prossigo para o alvo em busca do prêmio da soberana vocação, com pressa, correndo, afoito, desesperado, para alcançar aquele alvo antes que outro chegue primeiro, como o atleta faz. Buscar a paz com todos deve ser da mesma maneira que buscamos o alvo, devemos buscar a paz. Eu louvo a Deus pela vida, pela sua vida, você que quando não está em paz com alguém, com alguma situação pendente, fica com o coração perturbado, querendo resolver aquilo logo. Eu também sou assim. Eu não me sinto bem enquanto eu não estabeleço a paz. Eu fico inquieto, eu fico preocupado, e é assim que devemos ficar. Devemos buscar esta paz incessantemente com todos. Às vezes não é possível, não por causa de nós, por causa da outra pessoa que não quer a paz. Buscamos a paz, mas há pessoas, sim, irmãos, facciosas, que querem guerras. Você faz de tudo para viver bem, mas sempre tem um motivo para falar, para não viver em paz. Infelizmente, não vamos usar utopia aqui, vamos falar francamente à luz da Bíblia para que a gente possa entender que isso acontece. Vamos buscar a paz, mas com todos não é possível, mas devemos buscar a paz com todos. Mesmo que alguns declarem guerra contra você, você tem que buscar a paz, o teu coração tem que estar em paz. Então busque a paz que Jesus deixou para você, para mim, para nós. Deixo-vos a minha paz, e a minha paz eu vos dou, e não a dou como o mundo a dá. A paz que Jesus nos dá não é ausência de guerra, não é ausência de conflitos, não é ausência de preocupações, mas é uma paz inexplicável, que só o Senhor pode dar e deixar em nossos corações. Essa paz inexplicável, essa paz indelével, que jamais pode ser apagada de nossos corações, ela mesma que devemos buscar para com todos, a paz de Cristo Jesus. Se isso não for possível, continue, vamos todos continuar orando para que isso de fato aconteça, buscando, indo, correndo, avançando em busca da paz com todos. Aí só consegue quando você aprende a arte de deixar as diferenças de lado, porque você está em busca de algo maior, que está por trás dessa paz com todos que você está buscando, que é a face de Deus. Quando você pensa isso e coloca isso como exercício na sua vida, isso te ajuda e muito a buscar a paz com todos. Porque buscando esta paz, você está almejando um alvo, um prêmio maior, que é ver a face de Deus. A paz não é a condição para você ver Deus, a paz com todos, como eu disse, porque nem todos também querem a paz com você, infelizmente. Louva a Deus, né? E que nós e você não tenha nenhuma divergência, nenhum inimigo para que almeje guerra. Mas o ser humano é uma pessoa que só Deus entende. E às vezes pode buscar um conflito com você, mesmo sem você ter feito nada. Por isso que não é uma condição para você ver a Deus. A condição para ver a Deus é a santificação. Procurar e viver em paz com todos. Procurem, busquem isso, se possível. E em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aqui, agora, a situação fica um pouco mais estreita. A santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você quer viver a vida ao seu bel prazer, pensando que no final da trajetória
você vai ver Deus, sinto muito, você está redondamente, completamente enganada à luz da Bíblia. À luz da Bíblia, em Hebreus capítulo 12, verso 14, diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem uma vida separada das coisas do mundo, sem uma vida separada de tudo isso, ninguém verá o Senhor. É o verso 14, sem a qual ninguém verá o Senhor. Precisamos buscar isso de Deus, precisamos pedir a Deus que a nossa vida seja uma vida santificada. Como? Através da verdade. A verdade é a tua palavra. Se você não buscar essa santificação, será impossível ver o Senhor. Ainda que a salvação seja pela graça, mas a graça de Deus promove a santidade em nossas vidas. Mas não de forma divorciada com a minha maneira de viver. A minha maneira de viver, o meu coração, tem que condizer com isto. Olha o 5. Cuidado para que ninguém se abstenha da graça de Deus, que é a santificação. A santificação é das bênçãos que a graça de Deus trouxe para nós. A justificação, a santificação, a salvação. Tudo isso a graça trouxe para nós. A graça nos proporcionou. Eu não posso querer da graça de Deus a sua salvação e não a santificação. É impossível eu querer ser salvo e não querer ser santo. Não há um paradoxo? As redes sociais já dá para apontar um pouco sobre isso, sobre esse paradoxo. A minha vida, aquilo que eu apresento para o mundo, é um testemunho que está sendo colocado diante de Deus. É algo que está sendo arquivado lá nos céus também. Cuidado com sua maneira de viver, para que você não possa estar divorciado da santificação, mas querendo estar agarrado à salvação. Porque só pode ser santificado quem é salvo. Como uma pessoa que não é salva vai ser santificada? E como um salvo não vai almejar a santificação? Como? Se eu creio na minha salvação, se eu tenho certeza da minha salvação, eu não quero a santificação. Eu não almejo, eu não desejo. Que é o que me torna apto, perfeito. É o que tira o meu manquejo. É o que esconde a minha imperfeição para chegar diante de Deus. Cuidado para que ninguém se abstenha da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e muitos sejam contaminados por meio dela. A raiz de amargura no coração, que às vezes está disfarçada de um sorriso, às vezes esta raiz de amargura está disfarçada de palavras bonitas, às vezes essa raiz de amargura está disfarçada em um silêncio. Às vezes essa raiz de amargura está disfarçada com um bom dia, uma boa tarde, com um amor. Por isso que a Bíblia vai dizer um amor sincero e não fingido. Você precisa eliminar toda a raiz de amargura do teu coração. Cuidado para que ninguém se abstenha da graça, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e muitos sejam contaminados por meio dela. A raiz de amargura. As senhoras que conhecem um pouco de planta, você conhece aquela planta, não sei o nome, depois você deixa no comentário do canal a planta que ela ramifica sobre o muro e ela pega todo o muro por dentro e por fora, chega a ficar bonito, né? Tem que chamar o jardineiro para podar, fica lindo, né? Por dentro e por fora. E se tiver um vizinho e não for podado, ela vai avançar de uma parede para outra.
Por isso que tem que sempre fazer a poda. Tem a época certa para sempre estar fazendo a poda para que ela não avance para o vizinho. Porque a proposta é que fique só naquele muro. A raiz de amargura crescendo nos corações é da mesma maneira. E um amargurado sempre busca outro para amargurar, para ficar amargurado junto. Precisamos pedir a Deus que toda raiz de amargura saia de nossos corações, para que muitos não sejam contaminados por ela. Não deixe que a amargura perturbe você. Não deixe, porque é justamente isso que acontece. A raiz de amargura, muitas vezes, ela está disfarçada com um sorriso. Eu já contei isso uma vez, mas não sei se vocês lembram, eu vou contar de novo. Lá em Salvador, tinha uma vizinha que ela era coordenadora do colégio em que eu e meus irmãos estudavam. Ela tinha um filho, o apelido dele, eu só me lembro do apelido, era Pino. E eu e o Pino brigávamos muito, como crianças, eu sempre fui muito levado. E ela era coordenadora desse colégio, que a irmã dela era dona desse colégio particular. E todas as vezes no colégio, e ela era vizinha da casa da minha mãe, da nossa casa, de parede mesmo. Vizinha de uma casa para outra. E à tarde, ou feriado, finais de semana, minha mãe sentava sempre na porta com ela, para conversar, para ficar ali conversando, e as crianças brincando. E ela me chamava com um nome tão carinhoso, ela me chamava de Vanzinho, me chamava com um nome tão carinhoso, ela sorria para mim, ela me abraçava. E eu dizia para minha mãe, não mãe, ela não é assim, na escola ela me odeia. Ela me segurava no horário do intervalo, no horário do recreio, como a gente chamava, para o filho dela me bater, para descontar, porque naquela brincadeira eu batia no filho dela. Ela nunca gostou de mim, mas sempre estava disfarçado com um belo sorriso, que qualquer um acreditava que ela gostava de mim. Mas às vezes no corredor da escola, por uma ou duas vezes, ela já me segurou para o filho dela me dar um soco para descontar aquele dia à tarde da brincadeira da rua. E como era criança, a mãe mandou, depois a gente ficava de bem de novo e continuava brincando de novo. Existem pessoas assim, que tem tanta amargura no coração, ela está sorrindo para você, mas se pudesse te esganava. Se pudesse voava no pescoço, aniquilava você. Se fosse a morte até te levava. Ou você com alguém, talvez. Então, cuidado para que a raiz de amargura não cresça, não brote em seu coração. Que o Senhor venha, o Espírito Santo venha podar toda a raiz de amargura, toda a erva daninha de nossos corações, da nossa mente. Vamos pedir isso ao Senhor, para que o nosso coração seja santificado. Terceiro e último, santificação na igreja. Santificação na vida, santificação no coração, resultado de uma vida íntima, santidade na igreja. Porque a minha santidade reflete na minha vida como igreja e na vida da igreja. Ninguém seja, e aqui a partir do verso 16 e 17, ninguém seja imoral ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque sabeis que mais tarde, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado, não achou lugar de arrependimento, ainda que eu buscasse com lágrimas. É quase o que Jesus disse também, é semelhante ao que Jesus disse no domingo passado no Evangelho de Lucas. Não reconheceu o tempo que foi visitado. Existem pessoas brincando com a santidade, brincando com a fé cristã e brincando com o nome de suas igrejas. Quantos pseudos cristãos? Cristãos fakes que estão infiltrados no meio do povo de Deus. Pastor, como saber o seu estilo de vida, a sua vida íntima e a sua vida como igreja? Denuncia. Não precisa ser juiz para julgar. Não precisa ser um detetive. A própria pessoa faz questão de mostrar o que ela não é, que é cristã. E depois não adianta ficar condoído porque as pessoas falam.
Porque a nossa vida reflete sim na vida da igreja local, a qual fazemos questão de dizer que fazemos parte. Temos a ver sim uns com as vidas dos outros, desde quando o nosso nome estejam arrolados no rol de membro de uma igreja e declaramos que somos daquela igreja. Diz sim. Porque Esaú foi assim, olha, porque sabeis que mais tarde, aqui no 16, ninguém seja imoral ou profano. É uma orientação dos escritores hebreus ao povo. Não sejam imorais, nem profanos, como Esaú. Esaú é o retrato de alguém que não ligava, que desprezava a bênção de Deus. Existem pessoas que zombam da graça de Deus com seu estilo de vida. Elas zombam da cruz de Cristo com a sua maneira de viver. Não seja um zombador, não despreze. O que Esaú faz quando Jacó pede então o direito de primogenitura e Jacó está cozinhando um guisado muito gostoso? Esaú chega do mato cansado da caça e aquele guisado cheiroso, aquele prato de lentilhas bem vermelhas, bem maravilhosas, chamando bem a atenção, aquela panela. E Esaú pede a Jacó, pelo amor de Deus, me dá isso, eu estou morrendo de fome. E aí Jacó diz assim, então me dá o teu direito de primogenitura, me dá o direito de receber a bênção patriarcal. A resposta de Esaú foi a qual? Pega, para que me serve isso? O que me adianta isso? É assim, irmãos. Muitos ouvem a palavra, a pregação, para que me serve isso? Isso não me adianta de nada. Eu quero outras coisas. Eu tenho outros planos. Ele só tem plano com as coisas da terra. Ele esquece do plano da eternidade, que é eterno. E ele troca o que é eterno pelo que é temporal e material. Não que não almejamos isso, mas você não pode trocar se isso estiver em jogo. A tua santidade não pode ser negociada pela tua satisfação. E ser profano aqui como Esaú, e imoral, não é só no sentido como Esaú era mulherengo, no sentido da lascívia, da fornicação, do pecado sexual. Mas ele era imoral, e ele era profano, porque ele profanava as coisas sagradas, ele não ligava. Ele não estava nem aí para nada. E muitos, se dizendo cristãos, estão vivendo desta maneira. Nunca se foi revelado tantos ídolos do coração como nesta época de pandemia. Nunca se revelou e foram levantados tantos altares em tantos lares cristãos como nesse período de pandemia. Altares a ídolos carnais. Nunca se foi revelado tantos ídolos do coração como agora estamos vendo nesta época de pandemia. E vá lá, mostre, faça. Mas o arrependimento um dia será buscado com lágrimas. E não haverá mais lugar para arrependimento, nem para choro. É o que a Bíblia diz. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas naquele dia não tem mais lugar para arrependimento. Entende isso? Naquele dia em que todo joelho se dobrará e que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, será o dia chamado tarde demais. Aquele dia não vai adiantar chorar. Aquele dia as tuas lágrimas não vão comover. Aquele dia sim haverá pranto e ranger de dentes. Porque foi uma graça que foi zombada, profanada, negociada, trocada, vendida e até dada. A troco de prazeres, de momentos, de horas ou de anos de satisfação. Mas tudo isso é passageiro. E aquele que há de vir nos trará algo que é eterno. Ele foi profano por isso, porque ele negligenciou. O que me adianta? Vamos lá em Gênesis e vejam. O que me adianta? Para que me serve essa primogenitura agora que eu estou morrendo de fome? Para que me serve esse sermão agora? Para que me serve assistir esse culto agora se eu estou ocupado em outra coisa? Cuidado, estamos em culto.
Você pode estar, somos obrigados a estar assim, desta maneira, pela internet, mas estamos em culto. Você pode estar trocando o teu direito de primogenitura por um simples prato de lentilha que você vai comer, prato de lentilhas que você vai comer e a tua fome vai passar. Mas isto aqui alimenta a tua vida espiritualmente para algo e te prepara para a eternidade. Ninguém seja imoral ou profano como Esaú, porque ele vai dizer que por uma simples refeição vendeu seu direito de primogenitura. Tem pessoas vendendo seus anos de evangelho, os seus anos que levantou a bandeira de cristão, disso, daquilo, e estão trocando por uma simples refeição, vendendo seu direito de primogenitura. Muitos estão fazendo isso. Quem lê, entenda. Porque sabeis, olha o verso 17, ele está dizendo, olha, você pode fazer isso, mas você sabe qual vai ser o fim, o mesmo fim de Esaú. Porque bem sabeis que mais tarde, querendo ele herdar a bênção, foi rejeitado, como naquele dia. Senhor, em teu nome eu fiz, eu preguei, eu curei os enfermos. Aparta-te de mim, maldito, que eu não te conheço. Que você fazia essas coisas, mas praticava iniquidade. Não conheço você. É o que Jesus disse que vai dizer naquele dia. Não sou eu. Elimine toda raiz de amargura do teu coração e dê lugar ao arrependimento enquanto é tempo. Não negocie a tua salvação. Não negocie a santificação da tua igreja, maculando a tua igreja com teu estilo de vida, maculando o nome da tua igreja, maculando a fé cristã com teu estilo de vida, mesquinho, egoísta. Fique para você, mas não macule a noiva de Deus, a noiva de Cristo, porque não haverá arrependimento para os imorais e profanos, que profanam, que não ligam, que desdenham, que fazem pouco caso, que zombam, que são céticos, cínicos, que riem, são inimigos da cruz de Cristo. Não seja você assim. Não seja achado desta maneira diante de Deus. Ele foi rejeitado e não achou lugar de arrependimento, ainda que o buscasse com lágrimas. O momento de chorar é hoje, irmãos, porque muitas famílias estão enlutadas. O momento de sentir a dor do outro é hoje. Mas talvez eu esteja enganado. Eu vou precisar de um óculos multifocal. Mas eu estou vendo pessoas mais felizes com essa quarentena do que tristes. Eu estou vendo mais cristãos felizes, alegres, autênticos, libertos por causa desta quarentena, do que tristes, contritos, chorosos, clamando. Os que eu vejo, né? Não posso dizer pelos que eu não vejo. Cada um prestará conta de si a Deus. Mas os que se apresentam, a maioria, são muito felizes com a pandemia que está matando milhões e milhões de pessoas no mundo. Milhares de pessoas no mundo. Pessoas começaram a morrer nas redondezas, perto da gente. Pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente conhece, que conhece ou que trabalha com alguém que morreu. A cada dia chegando mais perto e o povo ficando um pouco mais à vontade, mais acomodado, mais feliz. Estão profanando a sua sangue. Estão profanando o seu direito de primogenitura, que é de primogênito, como um filho, dobrar os joelhos e clamar, como um filho que o pai ama e o pai ouvir, e salvar e curar, e restaurar aquela família, aquele irmão, aquele amigo. Então, eu estou vendo isso. Pouco temor e muita euforia, muita alegria, muitas novidades. Cuidado. Santidade na vida, santidade no coração e santidade na igreja. Porque haverá um dia que quando formos subir, subiremos como igreja, todos unidos como noiva de Cristo. Por isso que Jesus disse que haverá pranto e ranger de dentes.
Porque o escritor aos Hebreus está dizendo, não seja como Esaú. Não sou eu, é a Bíblia, expositivo, olha que você vê. Não seja como Esaú, profano e imoral. Quando foi buscar a sua posse, quando foi herdar a herança, já não tinha mais nada para ele. Chorou amargamente diante de Isaac. Pai, não tem mais nenhuma bênção. Pai, não sobrou nada. Jacó levou tudo. É porque Jacó foi o único que deu valor à salvação. Jacó foi o único que buscou algo que era eterno. Por isso que ele alcançou o favor de Deus, mesmo trapaceando seu irmão. Ele cantou, o irmão caiu porque quis. O inimigo te canta todos os dias, você cai se você quiser. Mas no final não diga que você foi enganado. Não. Ele vai dizer, não achou lugar de arrependimento, ainda que o buscasse com lágrimas. O momento de clamar é hoje, antes que seja tarde demais. Se arrependa e creia no Evangelho. Senhor meu Deus, muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, que veio para confrontar o nosso estilo de vida. Ó Deus, eu te peço que a Tua palavra ache um lugar em nossos corações, vencendo todas as nossas fraquezas, inseguranças, nos revigorando e nos fortalecendo diante do Senhor. Abençoe cada família da Tua igreja, Senhor. Cada lar que parou neste momento para ouvir a Tua voz, para cantar hinos ao Teu nome, para orar, para lerem textos bíblicos através deste culto online. Abençoe, ó Pai, esta equipe que tem, junto com o pastor, ó Pai, se dedicado e se empenhado para apresentar um culto de louvor e adoração para o Senhor através, das redes sociais, através deste culto online. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. Que o Senhor a cada dia nos ensine o melhor jeito de fazer com que o povo em suas casas, o povo da Tua igreja, a Tua nação santa, sinta a Tua presença e glorifique o Teu nome. E que o amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o poder e as doces eternas consolações do Espírito Santo esteja sobre esta igreja através do culto online, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E toda a igreja diz amém.